Olá, eu sou o Explicador e hoje nós vamos embarcar em uma jornada por um dos territórios mais fascinantes e talvez mais mal compreendidos da história do pensamento ocidental, a Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Um documento que por quase 2 milênios tem moldado teologia, filosofia e até mesmo política. Mas nós não vamos percorrê-la pelos caminhos mais conhecidos. Vamos olhá-la por um ângulo bastante específico e, eu diria, surpreendente. Um ângulo que pode, de fato, mudar a maneira como a gente enxerga tudo. Sabe, quando a maioria de nós pensa na palavra cosmos, na ideia de universo, o que vem à mente? Geralmente é uma imagem de ordem, de beleza, de uma harmonia silenciosa. O céu estrelado, a precisão das órbitas planetárias, quase um poema visual sobre a majestade do universo. Mas, e se para o apóstolo Paulo a realidade fosse radicalmente diferente? E se para ele o universo não fosse um poema, mas sim um campo de batalha? Um território em estado de guerra? É exatamente essa cosmologia de conflito, essa visão de universo em luta, que nós vamos desvendar juntos hoje. E para começar, vamos partir do ponto de vista tradicional. Versos como este do Salmo 19 são, sem dúvida, a imagem padrão que nos vem à mente quando pensamos em cosmologia no mundo antigo, especialmente no contexto bíblico. A ideia é clara: o universo é uma obra de arte perfeitamente ordenada. É um testemunho silencioso, mas eloquente, da glória, da sabedoria e do poder do seu Criador. E essa visão, é importante notar, não era exclusiva dos autores bíblicos. Ela era muito comum na antiguidade. Textos judaicos da época, por exemplo, estão repletos de louvores à beleza do céu, à constância das estrelas, à regularidade das estações. E se a gente olhar para o mundo greco-romano, encontramos algo muito parecido. Filósofos como os estoicos, por exemplo, viam o cosmos como um sistema racional, um logos em perfeita harmonia, onde cada parte, cada elemento, cumpre sua função para o bem do todo. É em essência uma visão de paz, de ordem, de uma beleza quase matemática. Um universo estável e confiável. Agora, aqui é que a nossa investigação realmente começa. A questão crucial, o ponto de virada é este. Será que o apóstolo Paulo, ao escrever sua principal carta teológica, a Carta aos Romanos, partilhava dessa mesma visão serena e harmoniosa do universo? Porque quando a gente mergulha nos seus escritos, especialmente em Romanos, o retrato do cosmos que emerge parece muito menos com um poema de louvor e muito mais com um boletim de guerra enviado diretamente da linha de frente. Para nos guiar por este território que é ao mesmo tempo complexo e absolutamente fascinante, nós vamos nos apoiar na pesquisa rigorosa e detalhada da teóloga Beverly Roberts Gaventa. O trabalho dela vai ser a nossa bússola para decifrar a cosmologia de Paulo, não como uma peça de filosofia contemplativa, mas como um verdadeiro drama de conflito, de cativeiro e, finalmente, de redenção. E aqui está a tese central, a ideia que vai amarrar toda a nossa discussão de hoje. Segundo Gaventa, para Paulo, na Carta aos Romanos, a cosmologia é inseparável da soteriologia. O que isso quer dizer? Soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. Então, o que ela está dizendo é que, para Paulo, falar sobre o universo é falar sobre a salvação. Ele não está nem um pouco interessado em debater a origem do universo como os filósofos gregos. Ele não está preocupado em discutir se o mundo foi feito de água, ar ou fogo. A sua preocupação é outra. A questão cósmica para ele é uma questão de vida ou morte. O universo, e mais especificamente a humanidade que habita nele, é, na sua visão, um campo de batalha. É um território que foi invadido e sitiado por forças hostis a Deus. Portanto, a grande pergunta que move o pensamento de Paulo não é como tudo começou, mas sim como Deus está agindo para nos resgatar dessa situação terrível e desesperadora. Para que a gente possa construir este argumento de uma forma lógica e sólida, vamos seguir este roteiro. Primeiro, vamos ter que desconstruir e reinventar o que Paulo entende pela palavra cosmos. Isso é fundamental. Depois, vamos entrar no campo de batalha e identificar quem são os combatentes, quem são os exércitos em luta. Em seguida, vamos fazer algo fascinante: analisar a chocante linguagem de guerra que Paulo usa deliberadamente. Atingiremos o clímax da nossa análise em Romanos 8, que vamos ler não como um poema de paz, mas como uma declaração de vitória no meio da batalha. Depois, vamos ver como esse conflito se expande para além da humanidade, para toda a criação. E por fim, vamos amarrar tudo e concluir com a nossa tese principal. Para Paulo, falar do universo é, inevitavelmente, falar da sua salvação. Vamos começar? Vamos começar então pela base de tudo, pelo alicerce, a linguagem. Porque, para entender a cosmologia de guerra de Paulo, a gente precisa primeiro decifrar o que ele realmente quer dizer quando usa a palavra grega cosmos.
Pode parecer um detalhe técnico, mas como a gente vai ver, o significado dessa palavra muda de forma sutil, mas decisiva entre as suas diferentes cartas. E essa mudança de significado é a chave que vai destravar todo o seu argumento dramático e poderoso na carta aos Romanos. O estudioso Edward Adams faz uma observação fundamental. A gente não pode ler as cartas de Paulo como se fossem um único livro. Cada uma tem seu próprio contexto, seu próprio público, seus próprios problemas. E ele mostra uma diferença marcante no uso da palavra cosmos. Vamos pegar a primeira carta aos Coríntios como exemplo. Lá, a palavra cosmos aparece 21 vezes, e em quase todas elas tem uma conotação bem negativa. É o mundo lá fora, o sistema alienado de Deus, com sua sabedoria que é loucura. É o lugar da imoralidade, da idolatria, o palco onde os apóstolos são exibidos como um espetáculo de sofrimento. Em Coríntios, Paulo está construindo uma fronteira, um muro, entre a comunidade cristã, o nós, e o mundo, os eles. Agora, quando a gente vai para Romanos, a coisa muda. A palavra cosmos aparece 9 vezes, mas com um sentido muito mais neutro e abrangente. Na maioria das vezes, cosmos em Romanos se refere simplesmente à humanidade como um todo, à totalidade da população humana. Não existe mais essa divisão nítida. Em Romanos, o palco é global. Judeus, gentios, estamos todos no mesmo barco, dentro do mesmo cosmos. A análise de Gaventa, construindo sobre o trabalho de Adams, adiciona algumas camadas de profundidade que são cruciais. Primeiro, ao usar cosmos para significar toda a humanidade, Paulo reforça a ideia central de Romanos. O problema do pecado é universal, e a oferta da salvação também é universal, é para todos, sem exceção. Segundo, esse uso se conecta perfeitamente à ênfase de Paulo em Deus como Criador de todos. Se ele criou todo o cosmos humano, sua ação salvadora também deve abranger a todos. Terceiro, e isso é absolutamente fundamental, o problema desse cosmos não é a sua existência, mas sua recusa em praticar a doxologia. Doxologia é simplesmente dar glória, louvor e graças a quem é devido. Em Romanos 1, Paulo argumenta que desde a criação do cosmos, a humanidade conheceu a Deus, mas se recusou a honrá-lo. E qual o resultado dessa recusa? Como ele diz em Romanos 3,19, é que toda a boca se cale e todo o cosmos se torne culpável perante Deus. A falha em dar louvor resulta num silêncio imposto pela culpa. O universo que deveria ser um coro de louvor se torna um tribunal silencioso. O quarto ponto levantado por Gaventa é sutil, mas genial e tem uma dimensão política. Paulo tinha outra palavra grega comum à sua disposição, oikumene. Essa palavra significava literalmente o mundo habitado. Mas no primeiro século essa palavra estava carregada de uma conotação política. Era o mundo do Império Romano, era o mundo de César. A gente vê essa palavra no Evangelho de Lucas para falar do censo ordenado por César Augusto em todo o oikumene. Historiadores como Flávio Josefo chamavam os romanos de senhores do oikumene. Então, ao escolher deliberadamente usar cosmos em vez de oikumene, Gaventa sugere que Paulo está fazendo uma subversão teológica e política. Ele está na prática dizendo: eu não estou falando do mundo definido e governado por César, em Roma. Eu estou falando do mundo criado, definido e reivindicado por Deus. É uma forma sutil, mas poderosa, de reivindicar a identidade fundamental da humanidade como criação de Deus e não como meros súditos de um império terreno. Então, vamos fazer uma pausa e resumir esta primeira sessão que é o nosso alicerce. Nós estabelecemos que, para o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, o palco do grande drama cósmico não são as galáxias distantes ou as estrelas. O palco é a totalidade da experiência humana. O cosmos é a humanidade. E este território, embora tenha sido criado por Deus e para a glória de Deus, não está em paz. Pelo contrário, ele foi invadido, está sob ataque, está em estado de sítio. Agora que o palco está montado, a gente precisa identificar quem são os invasores. Muito bem. Agora que nós já definimos o território, o campo de batalha, que é o cosmos humano, a gente precisa fazer o que qualquer estrategista faria: identificar o inimigo. Se o cosmos humano é um território em disputa, quem são as forças de ocupação? De acordo com a leitura que Gaventa faz de Paulo, este cosmos não está apenas doente ou perdido. Ele foi invadido e capturado por potências personificadas, forças ativas que são hostis a Deus. E os dois generais que comandam esse exército de ocupação têm nomes: pecado e morte. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é esquecer completamente a noção moderna e individualista de pecado. Para nós hoje, pecado é geralmente um erro moral, uma falha pessoal, algo que eu faço. Para Paulo, em Romanos, o pecado, e note que ele usa o singular, em grego, hamartia, é muito mais do que isso. Ele o descreve como uma potência, uma força ativa, quase como uma entidade pessoal que age no mundo. Em Romanos 3,9, ele não diz que todos cometem pecados.
Ele diz que todos, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. A imagem é de subjugação, de estar sob o poder de um senhor tirânico. O pecado para Paulo é um agente que escraviza, que reina e que domina a humanidade. É um rei usurpador que tomou o poder no cosmos humano. E onde o rei pecado governa, ele traz consigo seu principal aliado, seu general de campo e sua arma mais poderosa, a morte. Em grego, Thanatos. E de novo, a gente precisa ajustar o nosso foco. Para Paulo, a morte não é apenas o fim da vida biológica, um evento natural. Ela é um poder soberano. Ela é um rei que estabelece seu domínio sobre o cosmos humano. Ela é o tirano que governa através do terror, da corrupção e da finalidade. Se o pecado é o rei usurpador que abre a porta do reino, a morte é o déspota que entra para reinar e para executar a sentença. Juntos, eles formam a dupla de tiranos que mantém a humanidade inteira cativa. E esta passagem de Romanos 5 é a declaração explícita dessa invasão. A linguagem que Paulo usa aqui é precisa, é deliberada, quase militar. Olhem bem os verbos. O pecado entrou no cosmos. É a imagem de um exército que cruza uma fronteira para invadir um território. E por meio do pecado, a morte também entrou. E qual foi o resultado dessa invasão? A morte reinou. Paulo usa o vocabulário do poder político, da monarquia, para descrever a ação dessas forças. Para ele, pecado e morte não são conceitos abstratos, não são problemas psicológicos ou falhas morais. Eles são agentes ativos que invadem, que dominam e que estabelecem um reino de tirania sobre toda a humanidade. E aqui a gente chega ao ponto central e transformador desta sessão. A análise de Gaventa nos mostra que, para Paulo, o problema fundamental da humanidade não é a ignorância que precisa de educação ou a fraqueza moral que precisa de mais esforço. O problema fundamental é a escravidão. A humanidade está sob o domínio de poderes cósmicos hostis a Deus. E se o problema é esse, a solução não pode ser simplesmente educação, terapia ou um esforço pessoal maior. A solução exige uma intervenção divina poderosa e libertadora. O pecado e a morte não são problemas a serem gerenciados, não são vícios a serem controlados. São reis a serem destronados. A situação exige nada menos do que uma guerra de libertação. Bem, se a tese de que Paulo vê o cosmos como um campo de batalha é correta, então a gente deve encontrar evidências disso na sua linguagem, como um detetive que procura por pistas na cena do crime. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesta terceira sessão. Beverly Gaventa argumenta de forma muito convincente que Paulo, especialmente na seção central de Romanos entre os capítulos 5 e 8, emprega de forma deliberada um vocabulário extraído diretamente do mundo da guerra, da política e da escravidão para descrever a realidade espiritual. E é crucial entender, não são metáforas casuais jogadas ao acaso. São escolhas lexicais precisas que juntas constroem uma imagem consistente e inescapável de um conflito cósmico. O arsenal de termos que Paulo mobiliza é, francamente, impressionante. Ele não fala de ferramentas para uma vida melhor. Ele fala de armas, em grego oplon. Ele nos descreve não como pessoas equivocadas, mas como ex-inimigos de Deus, etitroi. A reconciliação, katalagê, que ele anuncia não era primariamente um termo religioso ou sentimental. Era um termo técnico do mundo da diplomacia greco-romana usado para selar um tratado de paz entre nações que estavam em guerra. Ele fala extensivamente sobre escravidão, douleia, que no mundo antigo era o destino comum dos povos derrotados em batalha. Em Romanos 7, ele usa um jargão militar, aforme, para dizer que o pecado usou a lei como um pretexto ou uma base de operações para lançar seu ataque contra a humanidade. E, de forma visceral, quase no final da carta, ele promete que Deus irá esmagar, sintribou, Satanás debaixo dos pés dos crentes. Toda essa linguagem acumulada aponta para uma única e inescapável direção. Paulo está descrevendo um conflito real, usando o vocabulário mais preciso e poderoso que ele tinha à sua disposição para tal. Vamos focar por um momento no exemplo mais explícito e talvez o mais chocante de todos. Em Romanos 6, Paulo nos diz para não apresentarmos os membros dos nossos corpos ao pecado como armas de injustiça, mas sim a Deus como armas de justiça. A palavra grega aqui, oprum, significa inequivocamente uma arma de guerra. Uma lança, uma espada, um escudo. A imagem de uma força e de uma violência impressionantes. Nossos corpos, nossas mentes, nossas mãos, nossa fala não são apenas ferramentas neutras para construir uma vida boa. São armamentos que estão sendo disputados por dois lados em um conflito cósmico. A questão que Paulo coloca para os seus leitores é brutalmente direta. A quem você vai alistar as suas armas?
Ao exército do tirano usurpador pecado ou ao exército do rei libertador Deus? O próprio corpo humano se torna um território em disputa, uma arma a ser empunhada na grande guerra cósmica. Portanto, o resumo desta sessão é claro e direto. A acumulação de tantos termos técnicos de conflito, de dominação política, de diplomacia de guerra, isso não pode ser uma coincidência. Não é poesia. Paulo não está apenas usando metáforas para deixar o texto mais bonito. Ele está usando a linguagem mais precisa que ele conhece, extraída da realidade brutal do primeiro século, para descrever o que ele entende ser a realidade fundamental do universo. O cosmos humano é um território ocupado e disputado. A salvação é uma campanha militar divina para libertar esse território. E a vida cristã, por consequência, não é uma jornada de autoaperfeiçoamento espiritual, mas sim um alistamento no exército do Rei Libertador. Chegamos agora ao que muitos consideram o cume teológico da carta, o Everest de Romanos, o capítulo 8. Tradicionalmente, este capítulo é lido como um hino de celebração, um poema de segurança, uma meditação sobre a paz interior do crente. E, de fato, ele é tudo isso. Mas, à luz de tudo que a gente já viu, Gaventa nos convida a uma releitura radical, uma releitura que não anula o conforto, mas o coloca em seu devido contexto. E se Romanos 8 não for um poema de conforto escrito de um lugar de paz, mas sim um grito de guerra, uma declaração de vitória feita no meio de uma batalha que ainda não terminou, mas cujo resultado já foi decidido? Vamos contrastar as duas leituras para deixar a diferença bem clara. A visão comum, mais popular, lê este texto de uma forma muito individualista e emocional. O foco está no eu. Eu estou seguro, nada pode me separar do amor de Deus. É uma leitura que busca primariamente conforto psicológico e segurança pessoal. A análise de Gaventa vira isso de ponta cabeça. Ela vê aqui uma declaração de vitória coletiva em uma batalha cósmica que ainda está acontecendo. Não é primariamente sobre o nosso sentimento de segurança, mas sobre a demonstração estratégica do poder de Deus em face de poderes inimigos reais. O foco então não é no eu, mas no nosso. O povo de Deus, o território libertado que está sendo reivindicado por seu rei legítimo contra as forças que ainda tentam nos recapturar. A grande peroração final de Romanos 8 começa com esta pergunta retórica fundamental. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ênfase aqui na leitura de Gaventa deve estar na palavra contra. A pergunta não é, haverá alguma dificuldade? Ela pressupõe a existência de adversários reais e ativos. Ela não pergunta, existirá algo contra nós? Ela pergunta, quem será contra nós? Isso assume que existem agentes, personalidades, poderes que se opõem ativamente ao povo e ao propósito de Deus no mundo. A questão de Paulo não é se existe oposição. Ele sabe que existe. A questão é se essa oposição tem alguma chance real de sucesso diante do poder avassalador de Deus que já se demonstrou em Cristo. A própria estrutura da pergunta nos coloca num cenário de confronto direto. E o resto do capítulo reforça essa leitura de conflito de forma esmagadora. Paulo usa a linguagem de guerra de novo, dizendo que Deus não poupou seu filho, mas o entregou por nós. A palavra entregar, paradidome, era usada para a rendição de uma cidade ou de um prisioneiro. Ele coloca Cristo à direita de Deus, que não é uma imagem de descanso passivo. É uma referência direta ao Salmo 110, um salmo real sobre um rei vitorioso que se senta ao lado de Deus para assistir seus inimigos serem subjugados. A posição à direita não é de aposentadoria, é a posição do comandante supremo no quartel-general. E, de forma crucial, quando ele lista o que poderia nos separar do amor de Deus, ele não lista apenas sentimentos ruins ou dificuldades abstratas. Ele nomeia agentes hostis, espada, perseguição e, então, explicitamente, anjos, principados e potestades. Ele está nomeando os combatentes do exército inimigo. E esses principados e potestades, no contexto judaico da época, eram entendidos como autoridades espirituais e cósmicas que governavam o mundo, muitas vezes em estado de rebelião contra o Criador. E este, para Gaventa, é o ponto decisivo. Por que diabos Paulo listaria anjos, principados e potestades se ele não acreditasse que esses poderes estão, de fato, tentando ativamente nos separar de Deus? Sem uma oposição cósmica real, toda essa passagem grandiosa se torna um exagero retórico, um clímax emocional vazio de conteúdo real. A força da declaração de Paulo reside precisamente no fato de que ele está afirmando a vitória de Deus sobre inimigos reais, poderosos e hostis, que ainda lutam, que ainda atuam tentando manter o controle do território que Deus redimiu em Cristo. Romanos 8 é a certeza da vitória no meio da guerra. Até este ponto da nossa análise, nós focamos no cosmos como a humanidade, o principal palco do conflito cósmico.
Mas em Romanos 8, no meio da sua declaração de vitória, Paulo faz algo extraordinário. Ele expande dramaticamente o escopo desta guerra. Ele introduz um novo termo, ktisis, que geralmente traduzimos como criação. E nesta sessão, nós vamos ver como este conflito pela redenção se estende para além da humanidade e abrange toda a realidade criada. A guerra, ao que parece, é ainda maior e mais abrangente do que a gente pensava. Existe um consenso entre muitos estudiosos, quase uma visão padrão, de que quando Paulo fala da criação que geme, a ktisis, ele está se referindo apenas à natureza não humana, os animais, as plantas, o planeta. É a imagem de uma natureza que sofre por causa dos erros humanos. Gaventa, no entanto, desafia corajosamente essa visão. Ela argumenta que ktisis é um termo totalmente abrangente. Refere-se a tudo que Deus criou, sem exceção. E isso necessariamente inclui a humanidade. Nós não estamos separados da criação como observadores externos que a poluem. Nós somos parte da criação sofredora. O drama da criação é, em primeiro lugar, o nosso drama. E Gaventa oferece argumentos textuais fortes para essa visão unificada. Primeiro, a ideia de que a criação foi submetida à futilidade contra a sua vontade descreve perfeitamente a rebelião humana, que, por definição, não desejava se submeter à vontade de Deus. Segundo, um pouco mais adiante no texto, Paulo diz que nós também gememos aguardando a redenção. Esse também é crucial. Ele está nos incluindo no coro sofredor da criação, não nos separando dele. Nós somos, por assim dizer, a vanguarda do gemido universal. E terceiro, e isso conecta tudo, lá em Romanos 1, o problema original da humanidade foi exatamente adorar e servir a ktisis, a criatura, em vez do Criador. Isso nos coloca no centro do problema da criação. O ponto é, nosso destino está intrinsecamente e inseparavelmente ligado ao destino do resto do universo. Essa citação revela a profunda interconexão entre o destino da humanidade e o de todo o universo. Uma tradução mais vívida do grego diria que a criação está com o pescoço esticado ou na ponta dos pés, aguardando ansiosamente que os seres humanos redimidos sejam finalmente revelados em glória. Mas por quê? Por que a natureza se importaria com a nossa salvação? Porque na visão de Paulo, a redenção da humanidade é o evento-chave, o gatilho que vai desencadear a libertação de toda a criação. A salvação, portanto, nunca é um evento privado e individualista, uma fuga da alma para o céu. É um evento cósmico, com implicações para toda a realidade criada. E assim chegamos à síntese desta sessão, que amplia nossa visão. A cosmologia de guerra de Paulo é totalizante. A batalha não é travada apenas pelo destino da humanidade, mas pela redenção de toda a realidade. O cosmos humano e a criação não humana foram ambos subjugados pelas potências do pecado e da morte, e agora gemem juntos em cativeiro, em solidariedade. A vitória de Cristo, que começa com a justificação dos seres humanos, é como o dia D numa guerra. É a cabeça de ponte, a invasão do território inimigo, a partir da qual se inicia a campanha para a libertação de todo o universo cativo. A redenção de uma parte é a promessa e o início da redenção do todo. Chegamos então à nossa conclusão. Este é o momento em que vamos unir todos os fios que tecemos ao longo da nossa análise para revelar a tapeçaria completa da impressionante e, talvez, perturbadora visão de mundo do apóstolo Paulo, conforme decifrada pela pesquisa de Beverly Roberts Gaventa. A gente pode, então, resumir a saga contada por Paulo em Romanos como um verdadeiro épico de guerra cósmica, em vários atos. O ponto de partida, uma criação boa, o cosmos humano, que se recusa a cumprir seu propósito de glorificar a Deus. O segundo ato é a invasão. Poderes tirânicos e hostis, o pecado e a morte, invadem esse cosmos e estabelecem um regime de opressão e escravidão. O terceiro ato é o contra-ataque divino. Deus não abandona seu território, mas age em Cristo, invadindo o território ocupado para derrotar os tiranos. Mas a guerra não acaba aí. Entramos na guerra contínua. Embora derrotados em seu poder último, os inimigos ainda lutam, e os crentes são convocados como soldados para participar desta fase do conflito. No entanto, a vitória é assegurada, como Romanos 8 declara, e o objetivo final, a redenção universal. Não apenas salvar almas individuais, mas libertar todo o universo cativo, que aguarda ansiosamente o fim do conflito. Se a gente pudesse criar uma imagem final para resumir a diferença entre a cosmologia tradicional e a de Paulo, seria esta. Ao contrário do salmista, Paulo não está olhando para os céus estrelados para admirar a glória silenciosa de Deus. Ele está olhando para a criação, humana e não humana, e o que ele vê não é primariamente a beleza da ordem, mas a dor da desordem. Ele vê um universo em cativeiro, sofrendo sob o domínio de tiranos, gemendo e clamando por um redentor.
A sua cosmologia não nasce da admiração passiva, mas da compaixão ativa e de uma urgência apaixonada pela salvação do mundo. E isso nos traz, finalmente, de volta à frase que encapsula tudo, a grande tese de Gaventa. A cosmologia de Paulo é soteriologia. Para o apóstolo, os dois temas não são apenas conectados, eles são inseparáveis. Não se pode falar sobre o universo, sobre sua estrutura e seu propósito, sem contar a história da sua queda, do seu cativeiro e da sua dramática redenção por Deus em Cristo. A história do cosmos é a história da salvação. Elas são, no final das contas, uma única e mesma narrativa. Para recapitular os pontos-chave que a gente precisa levar desta nossa análise. Primeiro, em Romanos, o cosmos é a humanidade, o território em disputa. Segundo, pecado e morte não são meros conceitos, mas potências ativas, reis tiranos que escravizam. Terceiro, a linguagem de Paulo, especialmente em Romanos 5 a 8, é deliberadamente militar e política para descrever essa realidade. Quarto, Romanos 8 não é um poema de paz interior, mas uma declaração de vitória no meio de uma guerra. E, finalmente, a salvação da humanidade não é o fim da história, mas o ponto de partida para a libertação de toda a criação. E concluímos com essa pergunta que não é para ser respondida aqui, mas para ser levada para reflexão. Se a visão de Paulo, como interpretada por Gaventa, está correta, se o universo que nós habitamos é de fato um campo de batalha entre o poder criador e amoroso de Deus e as forças que se opõem a ele, então qual é o nosso papel? Como nos posicionamos nesta guerra cósmica? A leitura de Paulo nos força a pensar sobre as implicações existenciais, éticas